Bora descomplicar um pouquinho o direito penal? Vamos começar literalmente do comecinho do direito penal, a introdução sobre ele. Aqui nós precisamos entender o que ele é, para que ele serve. Ele surge para o Estado poder proteger os bens jurídicos relevantes, como a vida, como a integridade física, e também estabelece os limites em que a justiça, né, o Estado em si, pode atuar na punição. E a gente tem que entender que existem três pilares: a função social do direito penal, a fragmentariedade e ser subsidiário, e o garantismo. A função social do direito penal é garantir a ordem e a paz da sociedade, da ordem pública, da paz pública. Ele só atua nos casos de maior gravidade e tem que equilibrar essa punição e os direitos humanos. Tem que haver esse equilíbrio. Com isso, a gente passa para o conceito. O que é o direito penal? O direito penal é um conjunto de normas, de leis, princípios que buscam combater condutas consideradas crime ou contravenção. E com isso, aplica-se sanções como pena ou medida de segurança. E a intenção, a função do direito penal é proteger os bens jurídicos essenciais: a vida, a liberdade, o patrimônio, a dignidade sexual. Também tem como função controlar as condutas sociais e garantir que os direitos individuais sejam respeitados e não sofram os abusos. Vamos falar aqui um pouquinho do caráter fragmentário subsidiário. Por que ele é fragmentário? Porque ele não se ocupa, ele é um fragmento do direito. Ele não se ocupa de todas as relações jurídicas. Por exemplo, um contrato de compra e venda não é regulamentado, não é regulado pelo direito penal. Ou a questão de impostos, tem o direito tributário. Então, ele é uma fração, ele é um fragmento do direito que só é invocado, só é utilizado na última forma dele, na coisa mais grave. Por exemplo, uma mentira. A mentira, ela não é crime. Pode ser imoral, mas não é legal mentir. A não ser que, em juízo, você, na qualidade de testemunha, depondo, sendo ouvido, se mentir sobre o fato, aí você incorre no crime de falso testemunho. Então, não é mentir o crime. Ela vai depender da situação. É a última situação. É a última instância, por assim dizer. E no caso do falso testemunho, é o artigo 342 do Código Penal, que atinge a administração da justiça. É subsidiário. O direito penal é subsidiário, porque quando os outros ramos são suficientes para resolver o problema, como direito trabalhista, como direito tributário, ele não é utilizado. A gente só usa o direito penal como um último recurso, mais nada. Quais são as funções do direito penal? Aqui, eu coloquei, deve estar do lado de cá, acredito, que ele tem algumas funções. Essas são funções resumidas, que é a função preventiva. Ele tem que prevenir, evitar que as pessoas pratiquem crimes. Então, é uma forma geral de intimidação coletiva para impedir ou desestimular que as pessoas cometam crime. Ela tem a função de retribuir, que é justamente a sanção, é apenar a pessoa que comete um crime ou uma contravenção, é uma resposta ao mal causado. Tem também a função de ressocializar, né? Além de punir, o nosso direito penal atual tem como função ressocializar o agente.
E tem uma função simbólica, que é mostrar para a sociedade que o Estado não é indiferente, não está alheio a, a, aos, às violações dos valores fundamentais, né, dos direitos de cada um. Então, o direito penal ele é para proteger, prevenir, punir e reintegrar. Às vezes não funciona bem dessa forma, mas esse é é isso que o direito penal busca. Esse aqui está meio grande, porque é importante. É muito importante isso. Entender a história do direito penal, entender por que ele surgiu. E a gente veio, o ser humano veio das vinganças pessoais. E aí lá atrás, cerca de 2.400 anos antes de Cristo, já existiam algumas leis que não tinham uma codificação, não eram todas colocadas num livro só. Eram leis esparsas ou eram transmitidas boca a boca, de pai para filho. E nessa Idade Antiga, antes de 2500, antes de Cristo, a gente tinha as tribos que aplicavam as leis deles conforme eles queriam. Então, tinha mutilação, morte por vingança familiar. Então, era literalmente a vingança. E aí, depois começaram a utilizar vingança divina, que era quando alguém se referia à religião do outro de forma pejorativa, falando, vamos colocar como se fosse no dia de hoje, se eu falasse Jesus Cristo não é o Salvador, não é nada. Se eu coloco uma posição dessa lá na antiguidade, eu poderia ser morto. E aí veio a primeira codificação que a gente tem hoje, que é a tábua ou o código de Ur-Nammu. Está até errado a escrita ali, eu vou corrigir no PDF que eu vou botar para vocês. Ela surgiu entre 2112 e 2050, que é o período de Ur-Nammu, foi um rei sumério, e é o primeiro registro de leis. Nele, se não me engano, são alguns artigos, as leis eram os artigos, em torno de 38 a 40 que estão preservados. E aí surgiu ali perto de 1770, com os babilônicos, o famoso olho por olho, dente por dente, que é o Código de Hammurabi. Inclusive, eu coloquei aqui as leis, os artigos, que especificam por que surgiu o olho por olho e dente por dente. Que se um homem arrancar o olho de outro homem, o olho do primeiro deve ser arrancado. Esse é o olho por olho. Se o homem quebrar o dente de um seu igual, de outro homem, o dente deste homem também deverá ser quebrado. É o dente por dente. É proporcional e impede a vingança. Porque o que existia? A gente podia, lá atrás, se o meu inimigo matasse o meu filho, surgia o meu direito de matar o filho desse homem. Só que ao invés de cumprir a lei, matava o homem e o filho dele. E aí surgia para outra família o direito de me matar. E isso ia perpetuando. Foi quando surgiu o Código de Hammurabi. Ele tem aproximadamente 282 artigos, que são as leis, e tem uma curiosidade para quem gosta de curiosidade. O Código de Hammurabi não tem a lei 13ª ou o artigo 13º. Não sabe se era um número sagrado ou maldito. Né? Então não tem, vocês podem olhar, procurar. Eu vou disponibilizar aqui uma versão traduzida do Código de Hammurabi para vocês baixarem e darem uma lida. Vale muito a pena. E nesse código, tinha punições fixas, mas eram desiguais. Era uma rigidez legal, mas tinha uma certa proporcionalidade. Apesar das penas serem desiguais, eram mais proporcionais, eram mais reais.
E aí surgia esse código para começar a botar ordem na sociedade. Daí a gente vai evoluindo e passamos para o direito romano, que começou a trazer a ideia da proporcionalidade do dano. Então a lei, ela trouxe, de fato, uma punição proporcional. E aí a gente tem a lei das 12 tábuas, que compensavam, eles faziam as penas de forma compensatória. E aqui nós temos o início da separação entre o direito civil e o, de fato, direito penal, o ilícito penal. E a gente passa para separação do direito. A fragmentariedade começa ali. E aí vamos para a Idade Média. Só que na Idade Média, uma das piores coisas que aconteceram foi a teocracia, porque começou a misturar o conceito de crime e o pecado. Uma delas é a questão das bruxas. Isso é uma. Ele começava a misturar os conceitos, e aí veio a Inquisição e toda aquela idade negra que nós conhecemos. Inclusive, eu botei aqui embaixo esse comparativo aqui entre Moisés e Hammurabi era só para ter falado antes. Porque Moisés veio de 1391 a.C. e Hammurabi em 1795. Então, as pessoas não podem confundir isso aí. Achar que o direito penal surge dos 10 mandamentos. Não, ele surge muito antes. E nós começamos a evoluir novamente depois da Idade das Trevas, e aí plena Idade Média, até chegar no século XVIII, com o Iluminismo. É um marco revolucionário do direito penal. E ali nós temos Beccaria. Beccaria é muito conhecido nas faculdades, dos delitos e das penas. Ali é o marco da humanização do direito penal. Ele começa a trazer os princípios que nós temos hoje, princípio da legalidade, da proporcionalidade, da proibição de tortura, da proibição de pena de morte. Começa lá atrás, em 1764. A legalidade, que é justamente não há crime sem lei, né? Tem que ter uma previsão da lei para a existência de um crime. Ou seja, o crime só é crime depois que a lei está escrita. E a pena deve ser proporcional, justa e racional. Então, ela tem que ser, vamos colocar aqui, se há uma pena de furto, além da reparação do valor, o agente tem que cumprir uma pena. E aí tem que ser adequada a cada tempo. Isso influencia a criação do Código francês e do nosso Código de 1830. E passamos, então, às consolidações, como as escolas penais, e aí começam a surgir os conceitos reais, separando o fato jurídico dos pecados. Então, nós começamos a separar da igreja, separar dos conceitos teológicos ou teocráticos. E aí vem o direito penal contemporâneo, que é o garantismo, né? A mínima intervenção do Estado. Nós temos a dignidade da pessoa humana, o proporcionalismo ou a proporcionalidade. E aí começam a surgir outros ramos para separar por completo o direito penal dos outros direitos. E aí temos alguns marcos, né? Dentro da criação do direito penal, nós temos as escolas penais. E ali nós temos a escola clássica, que é entre o século XVIII e XIX, em que o crime é um ato livre e consciente,
tem uma pena que é a retribuição ao mal praticado, e tem alguns doutrinadores, como Cesare Beccaria e o Carrara. Isso influenciou os códigos, o nosso Código Penal de 1890. A gente passou depois para a escola positiva, já mais atual, em que nós temos Lombroso, Ferri e Garofalo. E isso influencia completamente o Código Penal de 1940, lembrando que o nosso é de 41, tá? Um dos maiores fatores para isso aqui, da escola positiva, é que eles são pautados no social, no psicológico e no biológico. O Lombroso dizia que o criminoso, ele parece com um criminoso, e todos eles têm características biológicas semelhantes. Então, quando você olha para aquela pessoa, você sabe, de alguma forma, que aquela pessoa é criminosa. Essa é uma teoria do Lombroso. Ela deriva do evolucionismo e diz exatamente isso. O criminoso, homem ou mulher, tem características semelhantes. Orelha, olhos, são características físicas semelhantes. Então, é uma teoria que hoje não é tão bem vista por se tratar de preconceito. Pessoalmente falando, os grupos de pessoas costumam utilizar a mesma linguagem, a mesma vestimenta, cortes de cabelo, marcas como tatuagens. Esses grupos de indivíduos costumam utilizar os mesmos tipos de trajes corporais, como as próprias tatuagens. Isso acaba influenciando a forma como a sociedade vê os membros desses grupos, sejam grupos marginalizados, que estão à margem da sociedade, ou os grupos tidos como grupos criminosos. Às vezes nem são, às vezes é só um grupo de pessoas que se sente excluída da sociedade, mas se coloca em trajes preconceituosamente colocados como criminosos. Então, o direito penal moderno, ele busca de todas as formas equilibrar a dignidade da pessoa humana com a punição. E agora não é mais instrumento de vingança. É a forma do Estado prevenir, impedir que os crimes aconteçam. Continua acontecendo? Continua. Mas aí é uma outra discussão. Só que também o direito penal tem que proteger a sociedade, tem que limitar o poder do Estado de punir de qualquer forma e tem que trazer alguns elementos para o direito. E como é que ele é feito? Hoje nós temos o garantismo penal, em que o Estado só pode punir aquela pessoa se tiver uma conduta típica, ilícita e culpável, a tripartite do crime, ou o conceito do delito, né? A teoria delitiva. E aqui, entender essa parte, você começa a descobrir o que é o direito penal. Vamos lá. Sugestão de leitura. Cesare Beccaria, dos Delitos e das Penas. O curso do Rogério Greco é bem bacana, eu gosto. Curso de Direito Penal, volume 1. E eu dei uma sugestão aqui que chama Direito Penal do Inimigo, que é de um alemão. Essa tese foi construída, se não me engano, em 1930, e o próprio Gunther Jacobs, Gunther Jacobs, ele desistiu da própria teoria nos anos 2000, início dos anos 2000.
Então, vale a pena estudar. Pessoal, muito obrigado. Eu vou disponibilizar para vocês esses documentos. Vou corrigir um pequeno erro que tem ali na escrita. E, na dúvida, manda mensagem para a gente. Valeu!